Olá, esta é mais uma aula do Multiplique Treinamentos e o nosso tema de hoje é Missão, Visão e Valores. Missão, Visão e Valores empresariais. O que são e como nós podemos fazê-lo da melhor forma. O trio Missão, Visão e Valores empresariais são conceitos fundamentais para a criação, organização e desenvolvimento de uma empresa. A partir dessa definição, é possível fazer o planejamento estratégico, direcionar os funcionários e criar laços com os clientes. É comum que empresários não saibam identificar a diferença entre essas três definições, mas é importante que o empresário e a sua equipe de diretores e de gestores, que estará junto com ele formando essa estrutura no primeiro ano da empresa, que eles saibam entender essas três diferenças e que eles consigam fazer da melhor maneira para que a empresa tenha a sua identidade, porque ela é necessária para indicar os passos da empresa no mercado, para que a empresa possa ser conhecida pelos seus fornecedores, pelos seus clientes e pelos seus funcionários de uma forma bem fiel daquilo que ela é. Veremos qual o conceito e a necessidade de cada um desses três pilares para que a empresa possa descobrir o motivo de sua existência e o que é realmente importante. Missão é a razão pela qual a empresa existe. Em outras palavras, define seu foco de atuação. Nesse caso, o conceito está mais ligado ao produto e ao serviço. Então, quando se vai fazer lá o pensamento de como eu vou fazer a minha empresa, eu tenho que pensar o que ela vai oferecer para a sociedade, qual o produto, qual o serviço, de que maneira, de que forma. E aí monta-se um documento explicitando isso para o público em geral. Veremos aqui um exemplo específico de como fazer cada uma desses três tópicos. Então, nosso exemplo de missão. Missão: atender às necessidades dos clientes com tecnologia de ponta, qualidade, rapidez e confiabilidade dos serviços, buscando a total satisfação de nossos clientes, funcionários, fornecedores e comunidade, com responsabilidade e respeito. Então, vemos nesse exemplo que a nossa missão dessa empresa hipotética é uma empresa de tecnologia e de prestação de serviços. Conseguimos já entender qual é o objetivo dela em seu serviço, em sua essência. Agora veremos o que é visão. É uma bússola que serve como um grande objetivo a longo prazo, ou seja, onde a organização pretende chegar em determinado espaço de tempo. Normalmente, ou às vezes, mas de preferência, ela deve citar um objetivo de décadas, o que eu gostaria de fazer a longo prazo. Então vamos ver um exemplo. Visão: ser reconhecida nacionalmente como empresa modelo em seu campo de atuação pela sua competência, ética e principalmente pelos preços, prazos, qualidades de seu serviço. Então essa empresa do nosso exemplo tem o objetivo, a visão dela, nós podemos simplificar como um exemplo de fazer o seu nome. Ela quer ser a empresa referência. E ela quer ser referência pelo quê? Pelos seus preços, prazos e qualidade dos seus serviços. Essa é a visão dela a longo prazo. Nenhuma empresa nasce referência. Então, só por esse ponto, nós conseguimos identificar que a característica dela é sim ser reconhecida a longo prazo. E o que são valores? É a forma com que a empresa deve se portar no mercado e na sociedade. Isso é, a maneira com que ela pretende ser reconhecida. Assim como nós, como pessoas, como indivíduos, temos valores, princípios de ética e moral, assim a empresa também precisa ter. É como você estivesse identificando qual o coração, qual a alma daquela empresa, o que guia ela, qual a maneira, qual a forma com que a sociedade vai enxergar aquilo e como ela pretende ser enxergada. Nós temos alguns exemplos no mercado que nós podemos conhecer de empresas onde elas são reconhecidas por serem empresas responsáveis, que se importam com as pessoas, que se importam com o meio ambiente, que se importam com valores éticos, com a verdade. Da mesma maneira, nós precisamos construir isso com a empresa que nasce. O empresário precisa entender, o gestor e o diretor precisa entender isso para que ele possa explicitar isso em seus valores. Então, vamos ver aqui um exemplozinho. Valor: foco no cliente, transparência, valorização do colaborador, qualidade total, agilidade e ética. Então, nós conseguimos ver aqui que os valores dessa empresa nossa, desse exemplo, eles estão em tópicos. Ele pode ser feito em tópico, ele pode ser feito em uma frase escorreita,
Não há uma maneira específica de se dizer, mas os valores são sim, da mesma maneira com que você diria para alguém quais são os seus princípios, no que a sua família te fundamentou, no que a sua religião te fundamentou, no que a sua moral te fundamentou, da mesma forma, assim acontece com os valores empresariais. E eles podem ser colocados em tópicos também, é uma maneira mais simples e mais fácil de se ler. Esses 3 tópicos, missão, visão e valores, eles são colocados normalmente, eles devem, inclusive, é uma boa coisa de se fazer, de um documento público, uma placa, uma pintura de parede, um exemplo nítido ao público, aos fornecedores, aos colaboradores, a todo mundo que chega naquela empresa, que conhece aquela empresa, na primeira página do site, em um lugar público, para que todo mundo conheça o que guia aquela empresa. Qual é a missão dela, quais são os valores, qual a visão, o que fundamenta aquela empresa e para que as pessoas consigam, os colaboradores e os gestores consigam fazer com que aquilo aconteça durante o dia e os fornecedores, os outros clientes consigam entender com quem eles estão lidando e como aquela empresa pretende se portar com eles, naquela qualidade de empresa e de relação empresarial. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós estamos aqui para mais aulas no futuro. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até a próxima.